Judas era o único discípulo de Jesus enquanto ele estava vivo que sabia e entendia o que ele estava dizendo. Ele sabia o que Jesus estava dizendo porque ele também comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal, saca? Aquele que comeu do mesmo prato que eu é aquele que vai me trair? Então, a que prato você acha que ele estava se referindo? Ao prato que tornou ele como um deus na terra. Não é fácil falar esse tipo de coisa, tá ligado? Eu acho que é muito diferente do raciocínio que a maioria das pessoas tem e entendem sobre Jesus. Jesus é visto como livre de pecados, mas na verdade ele é o, o primeiro a entender o pecado original, tá ligado? E, e o pecado original ele tem a ver com sexo apenas simbolicamente, tá ligado? É um sexo simbólico, não tem nada a ver com sexo literalmente, tá ligado? É entender que a gente é metade feminino e metade masculino. Todo ouvido é Eva e toda língua é Adão, entende? Toda vez que alguém fala e outro alguém escuta, um tá se inserindo no outro. E isso é uma transa louca, tá ligado? E quando a gente come do fruto do conhecimento do bem e do mal, a gente se percebe nu, porque na verdade a gente foi formado muito mais de fora para dentro do que de dentro para fora. São muito mais as demandas ambientais e a nossa pequena reação pouco conscientes a essas demandas que vão nos criando, vão nos moldando de fora para dentro. A gente nasce meio como o Pinóquio, tá ligado? Uma marionete na mão do ambiente. E não tem nada de errado nisso, isso é super comum, tá ligado? O corpo, por mais que não seja uma boa analogia, ele tem muito de máquina. É uma máquina biológica e ela tem reações automáticas, assim. O corpo ele automatiza várias respostas ao ambiente conforme a gente vai se expondo a, a certas demandas ambientais mesmo. E quando a gente se percebe formado assim de fora para dentro, a gente se sente muito refém da vida. É um impacto muito grande se perceber um peão jogado de um lado pro outro, assim, saca?
E se perceber uma verdadeira marionete mesmo, tá ligado? Lógico que você tem muito controle, claro. A questão aqui não é culpar o ambiente. A questão aqui não é culpar papai e mamãe. Não é culpar a sociedade. A tua reação é a tua reação. Cada um vai reagir ao ambiente de uma forma, tá ligado? Só que uma hora a gente tem que deixar de ser passivo, reativo e se tornar verdadeiramente ativo, tá ligado? A gente tem que escolher onde e como a gente quer agir pra moldar a nossa própria vida, tá ligado? E na história, voltando a Jesus e a Judas, você percebe que Jesus foi engolido por um monstro que seria o ambiente no qual ele estava inserido, né? Quando ele mesmo cita o mito de Jó, me perdoe, o mito de Jonas, para falar dele mesmo, ele foi engolido pelo ambiente. O ambiente demandava a existência de um Messias. Todos os judeus ali daquela época estavam aguardando pela chegada desse Messias. E ele se viu colocado num lugar em que ele podia interpretar esse papel, entende? E Judas foi o único que viu ele como um ser humano capaz sim de fazer maravilhas, milagres, mas que era gente como a gente, tá ligado? Alguém que não nasceu Deus, tá ligado? Alguém que se tornou como Deus porque soube escolher entre o bem e o mal. E aqui, honestamente, eu não tenho resposta para essa questão que eu vou colocar, mas eu não sei se Judas se sentiu obrigado a carregar o fardo mais pesado e interpretar o vilão da história, ou se realmente ele também comeu do fruto e decidiu deliberadamente pelo mal, entre aspas, assim, entende? Quer dizer, ele estava só atendendo ao pedido do irmão dele, ou ele estava fazendo uma escolha de tipo, não, esse cara não vai ser o Messias e ele precisa morrer. Eu gosto de acreditar na primeira opção, mas não sei, tá ligado? Tô jogando aí uma dúvida minha. Porque ele se arrependeu, tá ligado? Ele
se suicidou logo em seguida. Se isso não demonstra um arrependimento, será que ele queria fazer aquilo desde o começo? Ou será que ele estava só atendendo a um pedido? Saca? Porque se Jesus continuasse pregando, será que teria sido bom? Se ele tivesse continuado dominando as massas e conquistando as massas, será que isso teria sido bom? Eu não sei, não tenho resposta, só tenho muitas dúvidas. Muitas dúvidas. O que eu sei com certeza é que é tudo muito simbólico, muito poético e a gente tentar literalizar o conhecimento mata o conhecimento, tá ligado? Enfim, mano. Dorme com essa e até a próxima.